sejam bem-vindos a mais um vídeo do Lente Histórica. E aqui estou eu, estamos nós, mais uma vez, analisando as inovações humanas e suas consequências históricas. Há cerca de 40 mil anos, migrações transoceânicas povoaram as ilhas do Pacífico. Levaram os aborígenes para a Austrália e os índios para as Américas. Esses viajantes levaram a cabo essas migrações pelo mar. E depois, as necessidades comerciais também exigiram que o homem se aventurasse pelo mar. Assim, os navios tornaram-se essenciais para o transporte de pessoas e também de produtos, né? Sendo assim, os aventureiros e os mercadores foram seus primeiros usuários. Também surgiram navios destinados à guerra. De tal forma que durante o milênio anterior à era cristã, o comércio marítimo desenvolveu-se de tal maneira que os povos da margem do Mediterrâneo Oriental, capazes de importar todos os materiais que precisavam, naturalmente favorecidos, tornaram-se prósperos através do comércio marítimo. A força naval tornou-se um elemento estratégico para a prosperidade econômica e também na garantia de segurança. Na antiguidade, durante as chamadas Guerras Púnicas, entre os anos de 264 a.C. e 146 a.C., um navio de guerra capturado aos cartaginenses pelos romanos foi copiado ponto por ponto e uma força superior do inimigo foi constituída em apenas 6 meses. E assim, meus amores, na Batalha Naval de Milas, em 260 a.C., os romanos obtiveram o controle de todo o mar Mediterrâneo. Na Idade Média, o poder comercial dos estados mediterrâneos dependia inteiramente dos navios e da força naval. Mas vejam só vocês, a invenção mais decisiva de nossa história foi justamente a criação das caravelas. Os portugueses adaptaram os barcos antigos para navegarem pelo Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico, ele tem, vamos dizer assim, uma maior porcentagem de mau tempo do que as áreas originais para onde esses barcos foram projetados. Então, essas adaptações foram mais que necessárias. Entendeu? A caravela de descobrir, como foi chamada na época, era em geral menor e mais rápida do que os outros navios. E com seu pequeno calado, foi o barco ideal para a descoberta e exploração de costas desconhecidas. Portugal foi o primeiro país europeu a se lançar rumo às navegações no século XV, devido, dentro de outros fatores, à formação de um centro de conhecimento náutico sob o amparo da coroa, conhecido como Escola de Sagres. Nesse local, reuniam-se peritos, cosmógrafos, cartógrafos e estrategistas para consolidar o conhecimento necessário às travessias marítimas. Estudaram as direções dos ventos e as mudanças nas correntes marítimas e aperfeiçoaram instrumentos de navegação como a bússola, o astrolábio e o quadrante. Culminando esses aperfeiçoamentos, surgiu a caravela latina, medindo cerca de 20 a 30 metros de comprimento, que tinha mais ou menos 50 toneladas de volume interno e 2 mastros com velas triangulares. Agora vamos nos imaginar fazendo uma viagem de travessia pelo Atlântico. Entre o século XV e XVI, nós teremos entre tripulantes, soldados e passageiros, entre algumas centenas de pessoas como companheiros de viagem. Para vocês avaliarem o perigo dessa viagem, basta saber que entre os anos de 1497 e 1612, saíram de Lisboa para a Índia cerca de 806 naus. Desses, voltaram apenas 425. Morria, digamos que,
1/3 daqueles que se aventuravam pelo oceano. E o Atlântico era chamado de Mar Tenebroso. Que coisa, não? Além dos naufrágios, as condições sanitárias dentro de um navio eram péssimas. E o alimento bolorento, que muitas vezes eram bolachas duras perfuradas por baratas. Dá pra perceber que as condições sanitárias não eram lá uma das mais favoráveis. E aí, qualquer carinha é válida. Os marinheiros famintos chegavam a caçar e cozinhar os ratos. A doença mais comum era o escorbuto, provocada pela falta de vitamina C. No dia 20 de setembro de 1519, Magalhães partiu com 5 caravelas. Após 38 meses em alto mar, descobriu o estreito que recebeu seu nome. 247 dos seus 265 tripulantes foram vitimados pelo escorbuto. Os marinheiros, tão fragilizados em sua maioria, não tinham ânimo nem para trabalhar, chegando ao ponto de nem quererem ir para o convés e satisfazerem suas necessidades fisiológicas nos baldes que eram reservados para isso. Em suma, o porão virou uma latrina. Outro fato, quase nenhum marinheiro sabia nadar. Se por um acaso o navio naufragasse metros da praia, muitos morreriam afogados. E aí, sentiu o drama da vida a bordo de uma caravela no período de colonização da nossa terra? Assim era a vida de um viajante na travessia para a América Portuguesa durante o século XVI. E aí? O que vocês acharam? Gostaram? Se gostaram, já sabe, né? Deixa o joinha aqui, ou aqui. Eu não sei onde é que vai ficar esse negócio aqui. Ou produção, onde é que vai ficar? Aqui, pronto. Deixe os comentários, tá? Nos sigam no Instagram. E é claro, inscrevam-se no nosso canal. Mil beijos, tchau, até os próximos vídeos. Tchau, tchau!